Sobre essa discussão em relação à meta, à aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio orçamento de 2024, gentilmente nos atende agora o deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará, relator da LDO. Tudo bem, deputado? Muito obrigado, viu, pela participação na Jovem Pan nesse sábado. Um abraço. Boa noite, um prazer. Prazer. Bom, deputado, nessa semana o senhor mesmo fez o anúncio de que a meta de déficit zero estaria mantida para o ano que vem. Muito se fala que uma decisão final pode ser tomada lá para o mês de março. O senhor acha realmente que é uma meta factível ou poderemos ter uma alteração na própria LDO em relação a isso? Quem que vai decidir, quem vai dar a palavra final nessa discussão, deputado? O momento exige uma certa parcimônia, um certo equilíbrio e exige que nós tenhamos um compromisso maior com o Brasil. Desarrumar a casa, jogar o país num precipício, numa instabilidade, diante da necessidade que nós temos de recuperar a credibilidade para poder estimular os investimentos, para gerar oportunidade de emprego, para aquecer o ciclo da economia. Nesse momento, eu acho prudente, mantermos a meta. O alcance da meta precisa de dois parâmetros. Por um lado, há uma visão otimista com relação ao aumento das receitas. Eu, particularmente, sou contra aumento de impostos. Eu acho que o ciclo econômico se fortalece quando você reduz os impostos, quando você reduz os juros, quando você aquece a economia. E aí, no dinamismo da atividade econômica, a gente sai do atoleiro, porque o Brasil é um país que reina as oportunidades, Está aí essa transição energética, está aí essa neoindustrialização, está aí essa economia verde batendo na nossa porta, e a gente precisa se adaptar para isso. E, por outro lado, também, diante desse desafio, nós já estamos no final do ano. Então, o pior dos mundos é a gente não concluir esse ano tendo um orçamento para o ano que vem. Não tem orçamento para o ano que vem, aí não tem meta fiscal, não tem arcabouço fiscal, não tem responsabilidade fiscal, não tem credibilidade e não tem sustentabilidade para a economia. Então, diante desse momento, temos que votar o orçamento. Nós queremos concluir a parte da LDO essa semana, queremos concluir a lei orçamentária, a LOA, até dia 20 de dezembro e dar ao Brasil o conforto, a credibilidade de ter um orçamento factível, um orçamento que possa ser executado. Eu, inclusive, defendo que quanto mais impositivo for o orçamento, melhor, para ter mais transparência, para ter um melhor acompanhamento pela sociedade e ter também mais credibilidade junto ao mercado. Agora, esses esforços precisam ser um somatório. E aí não é só o governo, não é só o Congresso, não é só a economia, não é só o setor econômico. Somos todos nós irmanados, porque o Brasil não pode ficar patinando, sem sair do canto. Aí tem que deixar o Brasil avançar. E para o Brasil avançar, nesse momento é importante a gente votar o orçamento com base nas premissas do arcabouço fiscal. Deputado, na sequência, quem vai fazer a pergunta para o senhor é o cientista político Adriano Cerqueira, do IBMEC de Belo Horizonte, e, na sequência, ele faz a pergunta sobre esses temas econômicos aqui do Brasil. Professor Adriano. Boa noite, deputado. Eu queria saber até que ponto esse retorno da PEC, da reforma tributária para a Câmara, isso pode prejudicar essa pauta de votação aí da LDO, porque são assuntos que me parece que meio que se misturam, Aí eu queria saber se há ou não um problema aí em termos de tramitação, porque o ano está acabando, Eu acho que ajuda. Eu acho o seguinte, aliás, se eu fosse do governo, eu teria priorizado a reforma tributária e teria encurtado o prazo da transição. Veja você, professor, se a gente votar a reforma tributária e unificar o imposto a nível nacional, você de saída, você já acaba com a sonegação de jogo de nota nos combustíveis. E tem o Instituto do Combustível Livre, do Rio de Janeiro, que identificou que nós temos uma perca de arrecadação por ano de algo em torno de 60 bilhões de reais, repito, 60 bilhões de reais, só no jogo de nota, que é sonegado. Porque muitas vezes de um estado para o outro o valor do ICMS é menor, então você tira para um outro estado e vende o produto dentro do próprio estado. E isso acontece principalmente naquele eixo
Rio, Minas, São Paulo, que é onde está o maior consumo do Brasil. Então, só aí você já retornaria, né, para os tributos, né, para arrecadação, para a receita, algo em torno de 60 bilhões, que é exatamente o furo que nós temos hoje para fechar essa conta. Por outro lado, também esse debate da subvenção da 1185 também se extinguiria, porque todos os estados iam ter que praticar a mesma alíquota, iam ter que ter os mesmos impostos. Então, eu acho que a reforma tributária é um ganho para o país. Ela simplifica toda essa manipulação, todo esse volume, né, que nós temos aí de normas tributárias, né, simplificando, e, ao mesmo tempo, a gente possibilita que o setor produtivo possa avançar, porque quando você acaba com o IPI, você fortalece muito a indústria, né, que é geradora de emprego, e você fortalece, inclusive, dentro de uma pauta da neoindustrialização, da renovação da indústria nacional. Por outro lado, quando você compensa os insumos, como é o caso da energia, que é uma matéria-prima muito importante, né, para a indústria e para segmentos do comércio, e agora toda ela vai ser compensada ao longo da cadeia produtiva, você também está estimulando as indústrias e a economia. Então, eu advogo e penso, né, e torço para que a gente possa entregar o mais rápido possível a reforma tributária, em vez de estar aí, né, criativamente tentando em criar mais impostos, aumentar mais impostos, que eu acho que não ajuda a economia. Nós vamos ampliar a base de arrecadação e, automaticamente, com a revisão que a reforma traz de 4 em 4 anos, você pode ir tirando os penduricários dos subsídios desnecessários que o Brasil ainda paga hoje, né, porque o Brasil ainda hoje paga 1 bilhão e 200 milhões por ano de subsídio para o carvão mineral, que é o que mais polui o mundo, né, que é o que mais emite carbono, que é o que mais contribui, inclusive, para o aquecimento global, e está aí todo mundo reclamando do calor. O calor não é mais agora só uma benesse nossa aqui no Nordeste, o Brasil inteiro está reclamando do calor, né, e o mundo está reclamando do aquecimento. Então, a gente poderia, inclusive, avançar nessas pautas. Agora, a gente precisa, e aqui parabenizo a Jovem Pan, que sempre teve o microfone aberto, discutir os problemas reais do país. E nós precisamos debatê-los, porque tem muita coisa que o Brasil precisa avançar, e é no debate que nós vamos fazê-lo. Deputado, antes de fazer mais uma pergunta sobre a meta fiscal, eu queria só ver a sensação do senhor em relação à aprovação da reforma tributária. O senhor acha que a Câmara aprova, liquida a fatura nesse ano? É possível o fatiamento, como foi cogitado no Congresso Nacional? Eu acho que o fatiamento ele é benéfico para o Brasil, porque nos pontos de identidade você pode viabilizar uma legislação e já promulgar. E naqueles pontos polêmicos, que vão ter mais debates, inclusive nessas questões mais regionais, né, nesses subsídios que foram alocados, que criam uma pauta bomba para o Brasil, a gente pode, inclusive, postergar esse debate. O Brasil precisa evitar pautas bombas nesse momento. A gente precisa de equilíbrio, né? Então, muitas vezes, no afã de atender uma situação paroquial, né, você faz com que se aprove matérias que muitas vezes não dizem do todo, do coletivo, que é um Brasil, um país tão continental. Então, privilégios regionais, muitas vezes, impedem que o Brasil ande junto no rumo do seu desenvolvimento. O que a gente precisa é compartilhar esse desenvolvimento e fazer com que as regiões possam gerar suas riquezas. Eu defendo muito, todo mundo sabe disso, e nesse microfone aqui da PAN já falei várias vezes. Nós, no Nordeste, temos que focar na questão da energia renovável. A energia do sol e do vento, que hoje é a energia mais barata do mundo. Só que ela precisa chegar mais barata na empresa e ela precisa chegar mais barata na casa das famílias. E, para isso, a reforma tributária vai ser muito importante. Ô, deputado, eu sei que em relação à reforma tributária, mais cedo o senhor falou, obviamente, que é contra aumento de impostos, ninguém quer pagar mais impostos, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou nesse contingenciamento de 23 bilhões de reais para tentar atingir a meta fiscal. O senhor acha que é um número factível, suficiente ou não? Eu defendo o orçamento impositivo. Eu acho que quanto mais impositivo for o orçamento, mais real ele vai ser e a responsabilidade do Congresso aumenta. Aumenta para evitar as pautas bombas, as questões paroquiais, e aumenta também no sentido de saber que tem uma disputa dentro do orçamento público hoje. Tá colocado, né? O que sobra para investimento é muito pouco, é menos de 6% do valor total do orçamento da União.
Então, nessa disputa, inclusive, por essas emendas, ou por esses investimentos, ou pelo PAC, e naturalmente é onde vai ser feito o contingenciamento. Então, se a gente pudesse enxugar mais o orçamento e ter uma linha de priorização mais consistente, evitaria o contingenciamento. Mas o próprio arcabouço fiscal determinou um limite entre 0,6 e 0,25 com relação ao contingenciamento. E houve esse compromisso do ministro Haddad de contingenciar pelo menor valor possível. Isso, no primeiro momento, se a gente não conseguir fechar a conta, será inevitável. E é por isso que a discussão sobre a prioridade ou não dos investimentos, ou do que vai ser contingenciado ou não, é que vai ser o grande debate, inclusive na LDO de 2024. Professor Adriano Cerqueira, quer fazer mais uma pergunta para o deputado, por favor? Ô, deputado, basicamente sobre essas emendas impositivas, né, do orçamento. A tendência hoje é que haja mais, assim, e o executivo não fica incomodado com o aumento dessas emendas. Como é que fica essa relação do executivo com relação ao legislativo nessa questão, por favor? O país tem que amadurecer. As grandes repúblicas, as grandes economias, o orçamento é 100% impositivo. Nos Estados Unidos é 100% impositivo. E quando tem um problema, uma inflação mal planejada, um problema de uma pandemia, um problema de uma questão de uma guerra que cria a necessidade de uma suplementação orçamentária, o Poder Executivo, o Presidente da República vai ao Parlamento e pede a ampliação da base orçamentária. É assim na Europa, é assim nas grandes repúblicas e nas grandes democracias, né? E a gente precisa acabar com esse preconceito que há muitas vezes de mau entendimento, o que é emenda e o que é previsão orçamentária de investimento por parte do governo, no caso mais específico, que é PAC. Ambos têm boas intenções, ambos querem levar investimento para as cidades, para os estados, né, em obras estruturantes, em obras que são vitais para os municípios, né, e para a população em geral. Mas a gente precisa entender que dentro desse montante, não dá para fazer tudo que a gente quer, igual na casa da gente. Né? A gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer ter um carro bom, a gente quer comer melhor, a gente quer passear, viajar, mas não dá para fazer isso o ano inteiro e toda a vida. Então você tem que ter planejamento. E essa maturidade o Brasil está alcançando com a autonomia conquistada pelo parlamento. Quem votou a emenda individual impositiva, o relator fui eu, há exatamente 10 anos atrás. Né? E é um TBT bacana, que há 10 anos atrás eu era relator da LDO e criamos as emendas individuais impositivas exatamente para dar essa autonomia ao Poder Legislativo e acabar com o toma lá da cá. Porque todo mundo reclama do toma lá da cá, todo mundo reclama muitas vezes da subserviência do Congresso Nacional ao Poder Executivo, mas não entende que é exatamente na autonomia da construção do orçamento que o Poder Legislativo se firma e se reafirma. Então, eu acho que defender o orçamento impositivo é defender mais transparência e defender também a economia, porque o planejamento fica mais fácil de ser feito. Deputado, só para a gente fechar, para não tomar mais o seu tempo nesse sábado, eu pergunto para o senhor, a LDO, se for aprovada, há tempo ainda de aprovar o orçamento ou não tem jeito? O orçamento vai ficar só para 2024, é um orçamento que já vale para o ano que vem. Deus me livre de ficar para 2024. Nós vamos trabalhar, para você ter uma ideia, estou aqui trabalhando, lendo as emendas, são 2.272 emendas que foram feitas ao texto da LDO. Só de modificação de texto são 1.599 e 673 de inclusão de metas de investimentos. Então, tudo isso nós vamos passar o fim de semana. Amanhã já começa o nosso plantão em Brasília, lendo as emendas, vendo a admissibilidade dessas emendas. Quero eu mais tardar até terça-feira estar com o relatório pronto para entregar na comissão. A gente vai ter 48 horas de debates na comissão e, posteriormente, a votação da LDO. Eu espero votar a LDO até o final do mês de novembro e teremos até o dia 20 de dezembro para votar a LOA. Então, dá para a gente cumprir a nossa obrigação e entregar ao Brasil uma lei de orçamentária para o ano 2024 que possa nos trazer estabilidade para a economia e possa retomar os investimentos, que é fundamental para o crescimento do Brasil. Um crescimento consolidado, fortalecendo principalmente a quem gera emprego e a quem distribui renda.
Deputado Danilo Forte, do União do Ceará, relator da LDO, como sempre, muito obrigado pela sua gentileza e continuaremos acompanhando o trabalho do Congresso Nacional nessa reta final de ano. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, feliz fim de semana. Obrigado.